Oi, gente. Vou botar aqui o tema de hoje. Vamos falar sobre quando ir para a maternidade com a Carla Carvalho. Já vou botar aqui, obstetra. Sejam bem-vindas, Marina, Júlia, Michele, Mariana. Muito bom, Maria. Sejam bem-vindas. Já já a Carla vai chegar, que eu tô na roça e às vezes o sinal aqui é ruim. Então vão me contando. Mari, Antônio, sejam bem-vindos todos. Tá tudo bem com a conexão aí? Tudo tranquilo? Oi, Diana, Carol, todo mundo, sejam muito bem-vindos. Me digam se a conexão tá ok. Tá ok, Mari? Que bom. Que bom. Seja bem-vinda, Fernanda. Oi, Lua. Luara, nossa parceira, colaboradora, coordenadora, doula do coletivo de doulas do Fardo de Ternura. Tá aqui com a gente. Que bom, vou esperar a Carla entrar para chamar ela. A gente vai falar sobre qual o melhor momento de ir para a maternidade, né? Como que se dá esse processo aí na transferência para o hospital ou até para chamar a equipe, se for um parto domiciliar. O que a gente precisa cuidar, né? O que a gente precisa ouvir para que esse momento seja tranquilo, com menos interferências possíveis. E vamos ver aqui. Deixa eu ver se a Carla já chegou, porque entraram algumas pessoas. Não. Será que Camille ou Luara podem mandar uma mensagem para ela? Eu mandei uma mensagem, mas ela falou que estava tudo bem, mas ela não chegou ainda. Então, se vocês quiserem, gente, fiquem à vontade para acionar a caixinha de perguntas, tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esse momento, que é muito importante, né? A gente vai falar um pouco sobre o que pode ser observado, como saber se está na hora de ir ou não, por que é importante ir no momento que a gente vai falar, né? Ou chamar a equipe. Quais são as possíveis intercorrências de uma internação precoce, você chegar muito antes da hora, e o quanto é importante você conversar isso durante o pré-natal com a sua equipe, né? Para que no momento não seja desesperador. Ah, a minha equipe falou que eu tenho que ir correndo agora. Então converse sobre esse assunto, né? Sobre quando ir para a maternidade durante o pré-natal. Aqui no Fardo de Ternura a gente costuma dizer que o pré-natal é um momento em que vocês podem tirar todas as dúvidas, que o trabalho de parto não é um momento para tirar todas as dúvidas, né? Porque é um momento de muita vulnerabilidade, de dor, o acompanhante fica envolvido emocionalmente nesse processo, né? E também às vezes não dá conta de ficar mais tranquilo e falar calma, oi Joana, querida. Então é muito importante que vocês saibam qual é esse momento. Quando a mulher tem uma doula ou uma enfermeira obstétrica ou as duas, fica mais fácil, né, identificar esse momento. Mas quando não, é importante saber quais são os sinais e mostrem essa live. Essa live vai ficar gravada no nosso perfil do YouTube, na nossa conta lá. Então vocês podem mostrar para o acompanhante de vocês. Vamos ver aqui. Bom, então enquanto a Carla não chega, eu queria contar um pouco para vocês sobre como está sendo esse processo aqui no Fardo, né, durante a pandemia e como é o Fardo de Ternura. Então, o Fardo de Ternura é um grupo que tem mais ou menos 5 anos, né? Ele nasceu em Niterói, com um grupo de amigas que se apoiavam no pós-parto. E isso foi crescendo, né? Elas foram vendo a necessidade de outras mulheres também de participar desse processo de apoio no pós-parto. E aí, eu e Tamara, a gente entrou em 2017,
e a gente decidiu fundar um coletivo de doulas. E esse coletivo de doulas, ele funciona até hoje. Hoje somos 5 doulas. Olha, Clarissa aí, só vocês para me fazer acordar cedo num domingo. E eu nesse frio aqui, Clarissa. Então hoje a gente tem um coletivo de doulas e a gente fornece também assistência desde a gestação até o pós-parto. Ainda não segue a gente, entra aí, segue a gente, vê o que a gente faz. A gente tem projetos incríveis. Entrei. Eu falei, gente, vou ficar aqui 1 hora falando sobre quando ir para maternidade. Se a Carla não chegar, como é que vai ser isso? Não, pior que eu fiquei esperando. Eu não sabia que eu tinha que entrar no de vocês, então eu achei que você ia me chamar. Aí eu vi, ela já tá falando. Desculpa. Imagina, tá tudo bem? Tudo bem, Que tudo bom. bem. Primeiro queria te agradecer por estar aqui com a gente. É um prazer enorme te receber. A gente admira muito seu trabalho. Ai, obrigada. É um prazer também poder estar aqui para ajudar, né? É Informar essas verdade. mulheres. Hoje eu estava pensando, um pouquinho antes da gente começar, assim, que como é importante para mim reencontrar pessoas com quem eu trabalhei que fizeram parte da minha trajetória, assim, de formação como doula, sabe? E aí Uhum. na outra live foi com o Eduardo Gerdi e agora com você. Que bom, que bom. Bom, fala um pouquinho sobre você e conta, assim, como foi sua trajetória até chegar nesse modelo de assistência que vocês prestam hoje. Bem, Conta aí. eu sou Carla Carvalho, né? Eu sou obstetra. Na verdade, o meu início não foi não foi nada humanizado, né? Porque eu fiz a Uhum. residência tradicional, eu fiz a faculdade na FRJ e acabei fazendo a residência na UFRJ também, na maternidade escola. E na época, em 2009, o ensino de lá em 2010 ainda era bem tradicional, né? Então, eu aprendi o parto, na verdade, de uma maneira anormal, em que a mulher tem que ficar na posição deitada, ela já interna e ganha um soro com ocitocina, porque não custa nada, né? Nascer mais rápido, é, não precisa fazer analgesia, tá tudo bem. Cristeler se precisar. Cristeler até que a gente não fazia tanto não, mas assim, epísio em todo mundo. Só Uhum. escapava da epísio a mulher que já era segundo parto. Então, assim, o que eu aprendi como parto, depois eu descobri que não era um parto de verdade, né? Aham. A mulher não paria, o médico é que fazia tudo por ela. Então, quando eu saí da residência, eu fui trabalhar no Hospital da Mãe, lá em Mesquita, com o Eduardo até. A Ju já estava lá e me chamou, que ela achou super legal, e aí realmente eu me encantei, porque era uma proposta totalmente diferente. Cada mulher tinha o seu pré-parto e tinha disponibilidade de andar, lá tinha chuveiro? Eu não lembro. Tinha um banheiro em Tinha, né? cada sala de Tinha parto. um banheiro em cada sala, tinha uma área comum que as mulheres podiam ficar no cavalinho, podiam andar, podiam usar barra, bola de pilates. Então, realmente era aquela coisa da mulher parir por ela mesma. A gente estava lá para monitorar o batimento do bebê, garantir que estava tudo bem e realmente evitar o máximo de intervenções. Então, fui lá que eu comecei a fazer parto sem epísio, que eu comecei a permitir que a mulher parisse na posição que ela escolhia, que abriu mesmo o meu horizonte. Depois eu Uhum. ainda comecei a trabalhar no Maria Amélia. E aí no Maria Amélia foi outro boom também de conhecimento. E aí, a partir disso, eu mudei totalmente a minha maneira de trabalhar. E o mais É, interessante de trabalhar no SUS, né, Carla, é que a mulher normalmente chega precocemente, né, sim, na maternidade, sim. porque ela tem pouco acesso à informação no pré-natal, Pouco né? Então, acesso. Elas batem e voltam muitas vezes na emergência, achando que está na hora de sim. internar, e a gente acaba tentando orientar a voltar para casa. Nem todas aceitam isso, acham que a gente está de má vontade, que a gente não quer internar elas. Então, algumas a Uhum. gente até interna por causa para evitar confusão. E aí acaba que cria-se uma outra confusão, porque a mulher interna, mas não nasce. E aí a família começa. Tem alguma coisa errada, não está nascendo, opera logo. Tá demorando Então, muito, tá estão forçando o demorando parto muito. normal. Exatamente. Então, no SUS a gente aprende que é bem importante saber internar na hora correta, para evitar Sim. esse tipo de estresse. E normalmente no SUS interna na fase ativa, né? Quando a Fase mulher já entrou em ativa. fase ativa.
Fase Mas eu acho ativa. bem interessante a gente falar sobre isso, porque eu acho que você pode fazer um paralelo também, porque hoje você faz consultório, né? Então, Sim, o seu pré-natal é um pré-natal diferenciado, que você dá informação para as mulheres, você troca informação, você conta para elas como é o trabalho de parto, quais são as fases. E aí, provavelmente, essa mulher que você atende no consultório, que também tem uma doula ou uma enfermeira obstétrica ou as duas, vai chegar numa fase mais avançada do trabalho de sim, parto no hospital, né? sim, Como com que é esse certeza. trabalho assim que você faz no consultório que você acha que é diferente do SUS e que pode favorecer esse momento? É, tem essa grande diferença também que assim, as mulheres do SUS elas chegam cruas, né? Se a mulher não Uhum, se informa por conta própria, ela não sabe nada. Ela não tem noção de como que a coisa acontece, de como que é a evolução do parto. Ela fica realmente a própria sorte, assim, sem saber como que aquela coisa vai transcorrer. No uhum. consultório, a gente tem a oportunidade. Isso poderia ser feito no SUS também, né, gente? Mas não Sim. acontece, tá? Mas a gente tem a oportunidade de informar a paciente, de explicar sobre cada fase do trabalho de parto, sobre como que isso vai, como que ela pode identificar essas fases. A gente faz também, no caso do meu grupo, umas rodas com as nossas gestantes do pré-natal para reforçar essas informações. E tem vários grupos de doula que fazem rodas, né? Sim. Que disponibilizam também mais informação. E aí a gente consegue explicar para elas que tem o início do trabalho de parto não tem como a gente prever, né? Que é uma coisa que Uhum. todo mundo gosta de saber. Mas está perto. Será que vai ser daqui a alguns dias? E eu perdi tampão, isso é um sinal? E aí eu tento explicar que não existe sinal, entendeu? Existe o Aham. corpo resolver entrar em trabalho. E que elas vão passar pela fase dos pródromos, né? Que são, na verdade, contrações irregulares. Uhum. E de dor, em geral, bem leve, né? A paciente consegue manter tudo que ela está fazendo de atividade normalmente. É, os pródromos têm uma duração totalmente variável, então tem mulher que fica durante um tempo e para, tem mulher que fica constantemente contraindo, mas de forma irregular. Isso pode durar horas, pode durar dias, tá? Sei que é difícil ouvir isso, mas às vezes dura dias, tá? E aí chega num momento que o organismo ele começa a contrair com um ritmo um pouco mais ritmado, mas ainda com contrações afastadas, tipo a cada 10, 8 minutos. As contrações começam a durar um pouquinho mais, uns 30, 40 segundos. Já vai começar a ficar um pouco desconfortável quando a paciente, quando contrai, então ela vai dar uma paradinha e depois volta tudo ao normal. Isso é o que a gente Uhum. chama da fase latente do trabalho de parto. Já E é eu acho que trabalho é de legal a parto. gente falar que isso é o que está no livro, né? Assim, Sim, sim, que alguns trabalhos de parto evoluem dessa forma, sim. cólicas, latente, enfim, mas que às vezes não, Não, né? às vezes não, gente. É... Isso é outra coisa. A gente tenta acertar, né? O que que eu faço com as minhas pacientes? Eu vou muito me comunicando, né? Por mensagem, o marido vai me Uhum. passando as informações e eu vou tentando orientar. Olha, observa isso agora, observa aquilo outro. Mas de vez em quando tem umas evoluções que fogem do padrão. Sim, E a a gente vai gente falar tem um que estar pouquinho pronto sobre para elas, isso né? também, né? Então eu tô E falando o mais quanto. do Pode falar. tradicional. Uhum. Fala. Pode continuar aí no livro, na Não, fisiologia no do livro, livro. na fisiologia. E aí, depois disso, a gente, nessa fase latente, ela já é trabalho de parto, mas tá tudo bem, a mulher pode continuar ficando em casa, não tem necessidade ainda de ir para a maternidade, apesar dela já estar desconfortável, tá, gente? Não é que você vai estar Sim. tranquila, sem dor, não. Vendo Mas, Netflix. não. Mas assim, você pode usar o chuveiro, você pode usar os próprios recursos que você tem na sua casa para tolerar e esperar Massagem, bolsa de evoluir. água quente, Isso, bola, movimento, se for necessário, né? Se movimentar um isso. pouco. O trabalho de parto, quanto mais ativo, né, melhor para aquela mulher, né? Porque, Sim. e ela procurando as posições que vai estimular o parto a evoluir mais, que o corpo dela vai dando esses sinais. Uhum. E aí, a Sim. partir disso, em algum momento, essa fase latente vai evoluir aí de fato para a fase ativa do trabalho de parto, né? Que no Uhum. livro a gente vê que são contrações a cada 3, 4 minutos, durando pelo menos um minuto, e aí nesse momento as dores vão se tornar mais intensas, tá? Uhum. A mulher já vai ficar bem mais desconfortável, e nesse momento ela
precisa de monitorização do bebê, né? Não Isso é necessariamente ela importante. precisa estar no hospital, tá? Uhum, E aí isso vai depender do tipo de parto que ela vai ter, né? Se for um parto hospitalar e ela não tiver enfermeira obstetra, aí ela vai para o hospital e o obstetra vai começar a monitorar. Se for um parto uhum. hospitalar, mas que ela tem uma enfermeira obstetra, a enfermeira obstetra assume esse papel de monitorar o batimento do bebê e ela consegue chegar na maternidade um pouco mais evoluída. E se for um parto domiciliar, a equipe vai começar a acompanhar para monitorar o bebê nesse momento. Eu acho legal a gente falar sobre isso porque o padrão das contrações é um dos sinais que a gente Hum, fica alerta, né? Tipo, olha, uhum, porque quantas vezes a gente acompanhou pródromos de mulheres contraindo de 2 em 2 minutos e aí você vai, coloca no chuveiro e aí melhora, né? sim. Então, eu falo que a gente junta um monte de tópicos, assim, que a gente vai Uhum, avaliando. Tá contraindo assim. E como tá a vocalização? Porque a vocalização é um dos sinais, né? Não são todas sim. as mulheres que vão vocalizar, que vão gritar, que vão botar para fora, mas é um dos sinais. Então ela começa um pouco mais silenciosa, conversando ainda, né? Pedindo Uhum. coisas e tal. Depois ela começa a fazer um A diferente até ela começar a gritar, né? E Sim, ela quantas vai ficando mulheres a cada gente. vez mais introspectiva, né? Exatamente, e liberando isso, porque muitas mulheres que a gente acompanha falam assim: eu não vou gritar, de jeito nenhum, Uhum. porque eu não me vejo gritando e tal. E de repente, quando você olha, ela tá botando aquele negócio para fora. E o que as Sim. mulheres dizem é que vem o grito e chega que ela não consegue segurar, né? Uhum. Então, isso é sinal de que, bom, eu tô evoluindo, né? Assim, o meu corpo tá Com dando sinais. certeza. Então, a vocalização é um dos sinais. Um outro sinal interessante é o vômito, Sim, sim. A né? gente fica feliz quando a paciente diz que Clássico. vomitou, né? Porque Exatamente. geralmente quando elas vomitam, elas estão com uns 6, 7 centímetros, assim. Exatamente. É um importante marcador. É, A secreção vaginal, né, que a gente também pode também. ter acesso. E aí nessa hora eu falo, gente, não fica com vergonha, tira foto e Tira a foto e manda. manda. Porque Exatamente. é difícil a gente entender, é um pouquinho, é muito sangue, porque é Tá o de rosinho ou tá cada um. sangrando, né? É. Exatamente. Então, vai tirando foto dessas secreções para a gente olhar. Porque quanto mais o colo vai dilatando e vai modificando, mais sangue vai saindo. Não chega a ser uma Sim. hemorragia, mas vai ficando um sangue em maior quantidade. E é uma secreção mais gelatinosa, né? E não é uma Isso, hemorragia tipo sangramento menstrual, né? De grande isso, quantidade. É uma secreção isso, mais gelatinosa. E aí, quando a gente recebe aquela foto daquele tampão vermelhão, a gente fala, vai agora, porque vai isso. nascer, né? Já deve estar total, assim. O sangue Sim, essa secreção sanguinolenta é um bom sinal, né, para sim. acompanhar. A gente tem que estar preparada para tudo, né, gente? Tem mulher que contrai muito, mas o colo demora a responder, porque tem isso, né? É um organismo como todo. Tem colo que, Sim. mesmo contraindo, ele demora mais tempo para entender e responder. Uhum. Em compensação, tem umas pacientes que não contraem quase nada e que a gente fica, não, acho que não está na hora. E a paciente fala, ai, não, eu acho que está na hora. E aí você chega, ela está com 8 centímetros, porque é um colo que Sim. respondeu super bem. E Então, a porque gente. também, e porque também o trabalho de parto tem questões emocionais que vão envolver Sim. ali, né? Então, às vezes, a mulher é uma mulher um pouco mais controladora, que ela tá super bem, falando, Uhum. brincando e não sei o que, e de repente tá com 8 centímetros, né? Sim. Então, tem essas questões, assim, individuais de cada mulher também que vão conduzir esse processo, né? Mas eu achei bem legal você falar sobre a fase latente, porque muitas mulheres acham que começou a contrair e precisa ir para o hospital, Sim, porque né? é isso que a gente vê nos filmes, né? Na TV, que a família acha que é para fazer, né? Exatamente. Vai E- correndo, né? E tipo, começou a contrair, tem que ir correndo para o hospital. E essa é uma fase que eu acho que é legal você explicar. Por que que o bebê não precisa ser monitorizado nessa fase específica? E sim Uhum. na fase ativa do trabalho de parto? Tá, na fase latente, as contrações elas ainda são muito espaçadas, não demandam tanto do bebê, entendeu? Uhum. Então, assim, não exige, não tem essa chance de entrar em sofrimento fetal. Se por acaso começar a apresentar alguma alteração, o próprio organismo vai te mostrar, o bebê vai começar a mexer menos, a bolsa vai estourar e vai sair um líquido com mecônio. Então, vai ter um sinal de alarme para você ir para a maternidade. E é por isso Uhum. que nessa fase a gente não precisa monitorar. Quando realmente está na fase ativa,
que aí a demanda sobre o bebê aumenta muito, porque vão ter muitas contrações com uma duração maior, e aí ele depende de uma placenta funcionando bem para oxigenar ele nas contrações. É nesse Uhum. momento que costuma a surgir intercorrência, né? Se surgir, né? Às vezes não acontece nada. Sim. A Júlia perguntou aqui sobre o que é o tampão, se é um sangramento, e eu acho que a partir da pergunta dela a gente já pode dar alguns contar para as pessoas quais são os sinais que confundem as mulheres para ir para a Sim. maternidade. Acho que a perda do tampão é um deles, né? É. O tampão é uma substância meio gelatinosa, que parece tipo uma clara de ovo, e ela pode ser só essa gelatina, mas ela pode ter raia de sangue, um sangue escuro, um sangue vermelho vivo. Isso que é o Uhum. tampão, tá? Eu falo que Mas é tipo isso. uma moeba, sabe? Ah, sim, eu não cheguei nessa fase ainda da minha filha. Mas parece uma É tipo uma moeba. moebinha, assim. E aí, às vezes, é isso mesmo. Vem clarinho, vem mais amarronzado, ou vem vermelho. Uhum. Mas é importante a gente falar que o tampão é um dos sinais de que o trabalho de parto pode começar. Mas ele Sim. pode também... a mulher pode perder o tampão 2 semanas antes do trabalho de parto. O tampão significa simplesmente que o colo tem um dedinho de dilatação. E aí esse Sim. tampão conseguiu sair. Mas o que vai acontecer a partir disso, a Mas gente não sabe. o corpo pode regenerar esse tampão? Vamos supor, Pode. perdi tampão com 36 semanas. Ele O pode corpo produzir pode mais. refazer tampão. E aí a mulher vai ficar perdendo o tampão várias e várias vezes. Porque o tampão, ele é tipo um... Para proteger mesmo o colo, ele fica na parte bem interna do colo do útero. E Aham. ele é uma coisa de proteção para as bactérias não subirem até o bebê. Então a gente Ótimo. perde, o corpo reproduz. E aí a gente perde e fica nessa do corpo produzindo novo. Então, que bom perder tampão, mas também se nada Sim, acontecer, tá tudo bem. tá tudo Não bem, tá precisa ir para tudo bem. maternidade, né? Não, de jeito nenhum. Uma outra coisa que botaram aqui é sobre bolsa rota, né? Que eu acho que é hoje, talvez, o maior incômodo das pessoas, né? Sim, E a sim. gente vê muitas mulheres com internação precoce, quando a equipe não tem uma atuação baseada em evidência, para internação precoce de bolsa rota. Então, Sim. aí ela perguntou, quanto tempo após a bolsa romper começa a ser prejudicial ao bebê? Bolsa rota é indicação de internação? Não, desde que o líquido esteja claro, tá? Se o líquido estiver claro e o bebê estiver mexendo bem, você não tiver indicação de fazer antibiótico, que eu não vou entrar nessa treta, porque Outro senão assunto. é uma live só sobre isso. Então, se não tiver indicação de antibiótico, o líquido estiver claro e o bebê mexendo bem, você não precisa ficar internada, tá? O Aham. que eu faço, e aí, gente, isso vai variar de equipe. Eu peço para ir na emergência confirmar que a bolsa rompeu, porque às vezes a bolsa rompe em pequena quantidade, e a gente não consegue ter certeza só pela queixa de vocês, Mas se for aquele tá? líquido tipo chuá, tipo molhou Não, tudo, não tem aí dá para ter como duvidar. certeza, tá? Uhum, Até porque baseado na hora que rompeu bolsa, às vezes a gente vai definir algumas condutas, então eu preciso ter certeza que rompeu bolsa. E faz uhum. uma avaliação do bebê e volta para casa, entendeu? E aí a E gente quanto vai tempo esperar. depois? Então, vamos. Em geral, o que eu explico para as pacientes? Que, em média, a maioria das mulheres vai entrar em trabalho de parto nas primeiras 24 horas de bolsa rota. E que aí, Sim. nesse período, eu não faço nada. Eu deixo a mulher em casa, realmente. E aí, Uhum, quando vai se aproximando de 24 horas, eu programo dela internar para a gente avaliar a indução ou não, tá? Não é uhum, pelo. Existe um protocolo, tá? Diferente, que é de esperar até 96 horas de bolsa rota para induzir. Mas ele está uhum, associado ao maior índice de endometrite, tá? Que é a uhum. Que é infecção uterina infecção. da mulher. Uhum, Então, eu acho que, assim, do meu ponto de vista, eu até discuto com as pacientes. Estou aberta a esperar mais tempo, já fiz isso. Às vezes a uhum. paciente faz 24 horas e está começando a contrair. Então, vamos dar uma chance, né? Vai ver aquela coisa engrena. Evolui Mas espontaneamente, né? então é uma coisa flexível, entendeu? Aham, A sim. própria a Sociedade Americana de Obstetrícia fala que é para induzir imediatamente. Então também, se eu Uhum, pego uma paciente ansiosa que fala, olha, eu não quero esperar, eu explico uhum. todos os riscos e benefícios, e ela continua se sentindo mais segura, induzindo imediatamente, tá tudo bem também, Nossa, eu não acho tá muito errado. importante, Carla, você falar isso, porque eu acho que isso é humanização mesmo. Uhum, Isso é humanizar a assistência, né? Você quer sim. dar atenção? Tá dando para ouvir?
Ai, desculpa, não, o Fica à Gustavo tá com vontade. ela. Não, O fica à Gustavo vontade, tá tá com tudo bem. ela. Mas eu Ah, acho que é muito importante. A gente fala que aqui no Fardo de Ternura é isso mesmo. Porque a gente aqui uhum. acolhe mães, mulheres e tal, então as crianças vão chorar. Vai Sim, passar sim, criança aqui correndo, vai entrar criança aí. É isso aí mesmo. sim, sim. Mas eu tava falando que. Até perdi um pouco. Sobre a Que bolsa rota, né? de Ah, da individualizar as humanização das. condutas, né? Exatamente, individualizar as condutas, dar opções para a mulher e ela, diante dessas informações, poder escolher, né? Então é Sim, isso, olha, o protocolo do Ministério da Saúde fala que bolsa rota precisa induzir com tantas horas. O protocolo da Academia Americana diz isso. O que você deseja, né? E sim. compartilhar essa responsabilidade. Agora, o que a gente ouve muito também é assim: rompeu a bolsa, se em 6 horas você não entrar em trabalho de parto, provavelmente você não vai evoluir. E Ai, foi um pouco sim, do que você falou, né? A maioria das sim. mulheres só vai entrar em trabalho de parto depois de 24 horas de bolsa Isso. rota, né? E E tem tá tudo mulher que bem, na maioria vai. das vezes, esperar em casa. Isso. E tem mulher que vai realmente precisar induzir. Se ela não Sim, entrar em trabalho de parto espontâneo, a gente consegue fazer ela entrar em trabalho de parto. Então sim, não é porque em 24 horas não entrou que ela não pode parir. Pode. A gente só vai sim. precisar ajudar a dar esse start no corpo dela. Ótimo. Então, a bolsa rota a gente já falou. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui, mas eu acho que tem a bolsa rota, a Bianca perguntou, é quando a bolsa rompe, né? Essa bolsa Isso. d'água que fica em volta do bebê rompe. Pode ser uma grande quantidade de líquido ou pode ser como a Carla falou. Vai romper um pedacinho, um pouquinho e vai ficar escorrendo ali líquido. E aí, se você tiver na dúvida, é importante fazer essa avaliação para ver se rompeu mesmo ou não, para definir condutas, né? Sim. Um outro sinal que as pessoas colocaram cólicas, que a gente já falou, né? Porque as cólicas começam ali, a pessoa acha que o bebê vai ficar muito mal, que vai entrar em sofrimento, enfim. Mas a gente já sabe que cólica não é um sinal de trabalho de parto, Não, gente, cólica é um né? sinal bem, bem inicial, Precoce, é precoce, que as mulheres podem ter até várias semanas antes na gestação, sim. Inclusive no início da gestação é no comum, né? Naquele início. momento de implantação. Sim, E aí uma coisa que eu acho legal a gente falar é que quando a gente tem um sinal que, por exemplo, a mulher precisa ser avaliada, quais são esses sinais, assim, que aconteceu alguma coisa no caminhar desse trabalho de parto ou no início que ela precisa ir para a maternidade para ser tá. avaliada? O que que eu oriento a mulher aí para maternidade? Se a bolsa romper e o líquido tiver diferente de transparente, né? Ele tem que estar transparente. Então, se ele tiver qualquer cor Uhum, diferente disso, tipo amarelo, esverdeado, tem que ir para a maternidade imediatamente. Se ela tiver um uhum, sangramento, tipo hemorragia, de sangue escorrer pela perna, tem que ir para a maternidade imediatamente. Nesse uhum. caso, então, nem me liga do caminho. Corre, me liga do Sim. caminho. Mas eu acho que é importante a gente falar que não é aquele sanguinho que vai caindo gotinha entre a perna. Não, não, É vai sangramento escorrer. mesmo. Sangramento Isso. ativo, Torneira, né? Aquele torneira, sangramento de torneira. exatamente. É, Uhum, é assim, embora assim, qualquer tipo de sangramento, se a paciente ficar insegura, tira a foto e manda. Porque aí eu vou sim. poder falar, tá tranquilo, tá? Se Uhum, sair também um pedação de coágulo de uma vez só, isso também é uma coisa que tem que ficar atento, então avisa a equipe para ela avaliar se uhum, precisa ir para a maternidade ou não. Se você perceber que o bebê não está mexendo bem, está mexendo menos do que o normal, e isso assim, você tem uhum, que conhecer o seu bebê. Cada bebê tem o seu ritmo de movimentação. Tem bebês que uhum, naturalmente mexem mais, tem bebê que mexe menos. E aí, dentro do seu parâmetro, se o bebê começar a mexer menos, isso a qualquer momento do final da gestação, avisa o uhum. médico que ele provavelmente vai pedir para ir no hospital avaliar. Sim. É, Come alguma coisa, né? Um come chocolate, toma um alguma café. coisa, vê se vai mexer, e aí, se não responder a isso, a gente pede para ir avaliar. Outra coisa que eu peço: se a paciente apresentar uma dor intensa súbita, Uhum, tá sentindo dor de cólica, dor de contração, de repente começa a sentir uma dor súbita intensa. Tem o limiar, né, de dor de cada um, mas pode ser um sinal de alguma coisa mais grave. Então vai bolsa lá. rota com bebê pélvico. A bolsa conta que o bebê pélvico vai para emergência. Ou atravessado, né? Se o bebê estiver Aham. atravessado, E por quê? Conta pra gente por quê. porque o bebê pélvico ele tem mais chance de nascer mais rápido, ou de, às vezes, o pé, se ele tiver com um pé para baixo, o pé pode começar a querer sair pelo colo. E Uhum, dependendo do que você combinou com a sua equipe, né? A assistência vai ser sim. diferenciada. Então, para evitar um parto pélvico não planejado, o atravessado nem nasce, né?
Mas Sim. ele pode sofrer compressão uterina, então nesses casos tem que ir para Eu ia emergência te também. perguntar isso. Bolsa rota com bebê pélvico ou transverso aumenta o risco do prolapso de cordão? Então, do Aumenta o cordão risco de sair prolapso de cordão. antes do Sim. corpo, né? É, porque a cabeça ela acopla melhor no colo da paciente. Então, geralmente o líquido sai, mas o cordão não consegue passar. O bebê que está pélvico Aham. ou transverso tem mais chance do cordão sair pelo colo, tá? Outra Ótimo. coisa que eu peço é que aí é o raro do raro, né, gente? Mas se a mulher tiver alguma convulsão ou perda de consciência de repente, porque aí pode ser Uhum. uma eclâmpsia e aí eu também peço para ir para avaliar. E Ah, tudo isso é isso bem é assim. importante. E Sinais tudo de pré-eclâmpsia, né? É importante isso. ir. Pré-eclâmpsia Dor é de... um dos sinais de que você tem que ir para a maternidade antes, Sim, sim. provavelmente, do início do trabalho de parto, para uma indução, né? Que indução É, é uma necessidade que a mulher precisa ir para a maternidade antes de entrar em trabalho de parto, é, talvez, né? A gente programa, ou às vezes não, surge uma Uhum. urgência de repente, e aí a gente vai internar ela fora de trabalho de parto, para poder Sim, fazer a indução do parto. sim. É, que Mais alguma mais? coisa? Não, que eu me lembre, não. Ah, o que eu ia falar aí, gente, algumas coisas você vai na emergência para avaliar, e estando tudo bem, você vai voltar para casa, tá? Então, assim, Sim, não é para você ir também e ficar presa lá. É tipo, tá tudo bem, tá tudo normal, volta para casa e continuamos a esperar, tá? É só exatamente. Acho que a maioria, né? Assim, a maioria das vezes, quando você pede uma avaliação para descartar alguma coisa, a mulher volta para casa. a Ou então, o que que maioria. acontece? A mulher acha que está em trabalho de parto, chega na maternidade e fala: Ó, você está com 3 centímetros, o colo tá, sei lá, 50% apagado, pode voltar para casa. Nessa hora, a mulher fala: Mas com essa dor, Sim. o que que eu vou fazer em casa, né? Só que a sua casa, né? Se você já passou por um trabalho de parto, eu também, a gente sabe o Uhum, quanto estar em casa é muito melhor do que estar numa maternidade, dentro de com um hospital, certeza. com pessoas que você não conhece entrando toda hora no quarto. Uhum, A cama não é confortável, porque eu acho também que a maternidade privada dá essa ideia de muito conforto, né? uhum, Dessa hotelaria maravilhosa. Só que quando você uhum. chega, às vezes o chuveiro não está funcionando, a cama não é confortável, não tem um cobertorzinho, a televisão não funciona direito. Então, Sim. estar na maternidade antes do momento, né? Salvo essas indicações que você falou, pode Uhum, trazer mais desconforto e isso pode interferir no andamento do trabalho de parto, uhum, né? A sim. gente vê muito, muito, muito assim, as mulheres em casa começando fase ativa. Quando começa a transferência para o hospital, reduz o ritmo da Isso. contração. Quando chega na maternidade, reduz ainda mais, né? Porque aquelas perguntas, né? Qual o seu tipo sanguíneo? Onde você mora? Qual o seu CEP? Enfim, como é seu mamilo? Aí aquilo ali te tira um pouco, né, desse, é verdade, né? Sim, Desse sim. momento que você tem que estar mergulhada dentro de você. E aí depois, Uhum, para retomar o ritmo das contrações, isso leva um uhum, tempo. E se você está na sim. sua casa, entrar na fase ativa é muito mais rápido, muito mais fácil, Sim. E né? depois que a mulher já está na fase ativa, é mais difícil dessas coisas interferirem, né? No processo do trabalho de Exatamente. parto. Na fase latente, Exatamente. não. A fase latente é muito sensível. Qualquer coisinha que atrapalhe pode parar ou diminuir as Sim, contrações. sim. Teve Então, uma é pessoa bom que perguntou evitar. aqui. Ó, tem várias perguntas. Uma pessoa perguntou quais são os sinais de pré-eclâmpsia. A Heloísa, uma doulanda nossa. Ah, vamos lá. Ó, dor de cabeça intensa, dor de estômago em barra, tá? E alterações visuais, tipo, ver pontinho piscando, ver visão dupla, embaçamento Uhum. da visão. Isso são sinais que podem ser pré-eclâmpsia, tá? Mas pode Antes não disso, o diagnóstico é feito por alteração de pressão arterial visto no consultório, no né? consultório. Por isso que as consultas pré-natal são tão importantes e tem que ser semanais no final, para a gente Uhum. poder estar sempre avaliando a pressão de vocês e identificar precocemente se tiver tendo alguma alteração, tá? Ótimo. A Fabiana perguntou. Pode continuar. Não, Esses porque esses sinais. sinais aí já são bem graves, então o ideal é a gente pegar a pressão alta antes disso. Exatamente, para que a mulher não tenha que passar por uma cesariana de emergência, que é a pergunta da Sim. Fabiana, né? A Se é indicativo de princípio, cesárea. pré-eclâmpsia é indicação, dependendo da idade gestacional, de indução. Indução, Uhum. lógico, a pressão vai ser monitorada. E por quê? Porque se a cesárea, gente, é uma cirurgia, tá? É uma cirurgia de grande porte, tá? Então, se imagina uma cirurgia
cardíaca, você vai fazer num paciente hipertenso, diabético descompensado? Não vai. Você vai remarcar essa cirurgia até o paciente estar estável. Agora, eu vou operar uma paciente que está com pressão alta, eu vou estar agregando mais risco àquela cesariana. Então, a princípio, a gente tenta estabilizar aquela mulher, induzir o trabalho de parto. Se não houver controle da pressão a longo prazo, ficar sempre fazendo pico e for faltar muito tempo para nascer, aí sim, a gente faz uma outra medicação para realmente estabilizar de vez e operar a paciente nesse período que ela está com uma pressão mais normal, tá? Mas quase Ótimo. sempre nasce, gente, é questão de paciência, tá? Exatamente, exatamente. Eu acompanhei um parto de uma mulher que fez uma pré-eclâmpsia, ela tinha uma diabetes gestacional, fez uma pré-eclâmpsia, e aí a indicação era de sulfato, né, que é essa medicação que você falou aí. E Sim. aí o pessoal do centro cirúrgico, porque era uma indução, e indução nesse lugar tinha que ser feito dentro da sala do centro cirúrgico, disse que nunca tinha nascido um bebê por via vaginal, parto normal, de uma mulher com pré-eclâmpsia. Meu Então, nesse Deus. parto, eles tiveram que fazer vários ajustes, assim. Porque, Uhum, na maioria das vezes, essa mulher, nesse hospital, ia para o CTI materno. E a gente falou, uhum, e ela estava em trabalho de parto. A gente falou, como que ela vai ficar no CTI materno, em trabalho de parto, sem ninguém? é, Então, você vê um hospital antigo de Niterói, que uhum. nunca tinha tido uma mulher sendo monitorizada, né, com tudo isso, com sulfato, com tudo que ela precisava, no centro cirúrgico. Então, eu vejo muito também essa questão da pré-eclâmpsia, mulheres que eu atendo na consultoria de amamentação, assim, que o bebê nasceu com 38 semanas, 39 semanas por cesárea, por Uhum. pré-eclâmpsia. Aí eu falo, olha, eu penso, né, eu não falo pra mulher, mas Sim. essa mulher tinha que ser induzida com 37, né, esperaram pra Sim, nascer. sim, sim. Então, isso é uma coisa importante também. Mas É. aí a Patrícia perguntou, a gente estava falando de indução, ela perguntou se a indução é feita com medicamentos e se pode causar algum dano ao bebê. A indução é feita com Depende, né? Se a paciente tem cesárea prévia ou não tem cesárea prévia, isso vai definir o que que a gente vai usar para induzir. Mas a gente Uhum. dispõe de métodos mecânicos e prostaglandina para preparar o colo, tá? E aí, a partir do momento que aquele colo tá bom, a gente entra com a ocitocina para dar continuidade e induzir de fato o parto. Mas isso é uma decisão que vai ser tomada de acordo com de cada paciente. Sim. A Joana colocou uma pergunta bem interessante aqui. E se a parturiente morar longe pra caramba da maternidade? Bom, na nossa experiência aqui no Fardo de Ternura, assim, sempre dá tempo de chegar. Sim. Sim. Algumas crianças vão nascer em casa, mas essas mulheres nem começaram a planejar uma transferência, por exemplo. Rompeu o bolso, começou a Não. contrair e nasceu, né? A Gente, gente acho fala que que essa vão nascer criança em não casa precisava estar no hospital, né? é porque tem uma evolução explosiva, entendeu? Tipo, a mulher Sim, sentiu 3 contrações, porque ela até podia estar contraindo, mas ela não sentia nada. E aí são mulheres que geralmente têm uma resistência à dor maior. E aí tem um pouquinho sim. mais de contração dolorosa e de repente nasce. Então, é fora do nosso controle também. Mas mesmo morando longe, em geral, dá para fazer sim. Eu já tive pacientes de Cabo Frio, Teresópolis, eu trabalho no Rio de Janeiro, né? É, que mais? Lugares da Baixada, tipo Nova Iguaçu, Bangu, e dá tempo, tá? Eu Sim. ajusto o tempo da mulher, de eu pedir para ir para a maternidade, baseado nisso também. Eu vejo se é horário de rush, se ela vai levar mais ou Sim. menos tempo, e aí eu dou uma adaptada, tá? Hoje a E gente tem os casas. aplicativos também que ajudam muito a Tem, gente, né? Quanto tempo vai levar para tem. chegar naquela maternidade, enfim. Com certeza. E aí, por exemplo, se essa mulher mora longe, foi para a maternidade e às vezes não está na hora, eu converso com ela. Olha, você vai se sentir segura de ficar aqui? É uma internação precoce, mas às vezes a paciente se sente melhor assim também. Eu falo, Sim. eu não vou fazer nada. Esse tempo que você está internada, a gente não está contando como trabalho de parto. Você vai ficar aqui só para você ficar mais tranquila. E tudo Aham. bem, fica lá então. Mas A dá Alessandra, tempo. sempre tem, eu também acho que sempre dá tempo. Os que nascem em casa é porque iam nascer mesmo. É, Não ia, ou ia nascer no carro, enfim. sim. A Alessandra perguntou: vocês falaram que pode ajudar a entrar no trabalho de parto ativo? Não, a gente não falou, mas eu acho que a gente pode falar um pouco. Eu acho que é isso, não internar precocemente, né? Ficar o máximo de tempo em casa até o início da fase ativa. Preservar o seu ambiente, então não ter muitas pessoas dentro da sua casa, pessoas que possam te trazer ansiedade. Ter um acompanhante bem informado, que vai ficar tranquilo nesse momento, né? Para te passar segurança e falar, tá tudo bem, né? De acordo com o que a obstetra falou, ou a dolo, ou a enfermeira, a gente pode ficar mais tempo em casa.
Sim, o acompanhante pode te fazer massagem. Ele que vai assumir a função de contar a contração. Essa não é a função de quem está contraindo. Vai te oferecer Exatamente. água, vai te oferecer comida, porque é uma coisa importante para vocês fazerem. Que quando entra na fase ativa mesmo, vocês toleram cada vez menos comer e beber. Então é importante que até a fase latente vocês aproveitem para estar bem hidratada e alimentada. Sim. Cuidar muito dessa comunicação com a família, né, Carla? Não Porque é avisar a muito família, por não favor. avisar a família, porque as pessoas não têm, principalmente para quem escolhe uma equipe humanizada, né, respeitosa, as pessoas não têm ideia de como é um trabalho de parto respeitoso. Então, Não. para as pessoas, assim, começou a contrair, vai internar, fazer ocitocina, episo, cristelério, vai nascer em 2 horas, né? Isso. Para uma Isso. equipe respeitosa, que acredita que a fisiologia do trabalho de parto, ela leva um tempo maior, que não é como livro, isso pode demorar muito tempo. E a família pode Pode. ficar muito ansiosa. E aí começam ligações, mensagens de WhatsApp, a pessoa bate na porta da sua casa, né? E é Sim. sempre querendo o bem, né? A família sempre quer o bem. É, Mas é mas acaba que desinformação mesmo, atrapalha. né? Acaba que É atrapalha. desinformação. E nessa fase latente, a mulher pode ainda fazer muitas coisas em casa. Então ela pode caminhar, subir escada, como uma pessoa colocou aqui, né? Fazer agachamentos, a bola, tudo que for Gente, possível para tentar auxiliar. antigamente, quando não tinha Covid, eu falava para os pacientes irem passear na praia. Vai dar uma volta na praia, vai dar uma volta Sim, na lagoa, bebe vai água de almoçar em algum lugar coco. gostoso, despedir da Isso, barriga, né? segue tua vida normal, assim, não para de fazer Sim, nada. Porque também quando a sim, mulher entra num processo de agora vai, eu vou ficar aqui quietinha porque vai entrar, às sim. vezes não entra. E não vai nascer bebê nessa fase, né? O que a gente Não, estava não falando, a vai. fase latente, ela não faz uma dilatação expressiva do colo para o bebê Não. passar por ali, Assim, né? É o um colo preparo. só dilata com contrações ritmadas e com duração grande, contrações Sim. efetivas. Assim, não dá para esperar milagre, gente. É uma Que eu coisa bem vejo. interessante, né? Mó barrigão, a pessoa agacha e alguém fala, não agacha não, não sei o que. A gente fala, gente, mas vai nascer? Se fosse tão fácil assim, né? Sim, Chegou com sim, 42 semanas, faz uns agachamentos, pronto, nasceu. Não é assim, exatamente. né? Não, não é Bom, assim. eu tenho para te falar que faltam 15 minutos, então vamos ver as perguntas aqui. A Tá. partir de quantas semanas as consultas são semanais e como está esse protocolo na pandemia? 36 semanas. A partir de 36 semanas já vem toda semana. O pré-natal não foi alterado por conta da pandemia. A gente mantém as consultas regulares da mesma maneira que de antes. Principalmente Tá, no final. Quanto mais para o final da gestação, mais chance de ter complicação que a gente pode pegar na consulta. ótimo. Uma outra pergunta aqui. É normal no final da gestação sentir uma pressão na região púbica? Isso pode ser sinal de trabalho de parto? É super comum, né? Não Não é é sinal sinal de de trabalho de trabalho de parto. parto. É O sinal que o spinning seu. babies pode ajudar, né, bastante nesse incômodo na região, Isso né, é da sinal virilha, de. língua. Isso. Isso, na verdade, é o sinal de que o seu corpo está se preparando e se adaptando para o trabalho de parto para um bebê Sim. passar. Mas, assim, não tem problema. Verdade, vamos ver aqui. Ah, e aí a Clarissa colocou uma coisa bem importante que a gente, né, Sim, você falou para a gente falar se como é para primíparas, secundíparas, multíparas, qual é a tá, diferença vamos lá. aí A de uma para outra? paciente, a paciente que já teve um parto normal ou que pelo menos passou por uma cesárea intraparto, então ela entrou em trabalho de parto, evoluiu, o corpo guarda uma memória daquele trabalho de parto. Então, ela costuma ter uma evolução muito mais rápida e muito mais imprevisível. Então, quando a paciente me liga e eu sei que ela já tem um parto normal ou passou por um trabalho de parto antes, eu fico muito mais atenta e eu costumo mandar ir um pouco mais cedo para a maternidade. Tá contraindo a cada 5 minutos, geralmente eu já falo, porque é uma evolução muito fora do padrão. Quando a paciente Uhum. nunca passou por um trabalho de parto, aí não. Aí ela costuma seguir mais o padrão do livro, né? E lembrando que, assim, quando entra na fase ativa, gente, a média ainda são de 10 a 12 horas para nascer. Então, por isso que, assim, independente de onde você mora, dá para chegar, tá? Dá Porque tempo. você vai internar no início da fase ativa e ainda vai demorar muito tempo, tá? Eu Sim, tive parto que eu levei 24 horas e tá tudo bem. Mãe e bebê estavam bem e a gente ficou esperando. sim. Agora eu acho legal a gente falar também que o segundo filho, ele te traz mais segurança, principalmente para quem já passou por um trabalho de parto. Então você já conhece a dor, né, física, Sim. que a gente fala de dor física e de dor, né, da transformação mesmo. Você já conhece a Uhum. dor física, você já sabe mais ou menos como vai evoluir o trabalho de parto, mas é uma outra mulher, é uma outra Isso. constituição familiar. Essa mulher Uhum. passou por outras experiências nesse intervalo entre uma gestação e outra que podem sim interferir no trabalho de parto.
Sim, Então, sim. é comum que isso aconteça, que é muito mais rápido, né? Eu falo que se eu tivesse um terceiro, eu ia cuspir, ia abrir, eu tipo, ia agachar, ia nascer. Mas também pode acontecer, é a exceção, mas pode acontecer de ser um parto também um pouco mais longo, né? Até porque Desse, depende muito do posicionamento do bebê, né? O maior exatamente. ditador do ritmo do trabalho de parto, além da contração, é um bebê estar bem posicionado. Então você pode ter Sim, tido 5 partos normais. Se o sexto parto o bebê tiver super mal posicionado, vai demorar. Porque a vai gente vai ter que demorar, tentar exatamente. corrigir, ou ele vai se corrigir, ou a gente vai corrigir essa posição. Sim. A Júlia perguntou o que é monitoramento pré-parto e o que é feito, como é feito. Acho que ela quis dizer na consulta de pré-natal, né? A gente faz só a escuta do bebê com um sonar. Ouve durante Uhum, 1 minuto, vê se está tudo bem e é só isso. No trabalho de parto também, gente, não é o escuta contínua, tá? Não precisa ficar a mulher presa o tempo todo naquele aparelho de cardio, exceto durante alguns uhum. períodos se a gente precisar monitorar melhor. Mas a gente faz a escuta intermitente. A cada meia hora, na fase ativa, a gente, se for baixo risco, a gente vai ficar lá 1, 2 minutos escutando. Se for alto risco, a cada 15 minutos. E no expulsivo, a gente costuma escutar de 5 em 5 minutos. Lógico que Muito se a gente importante isso. detectar um batimento um pouco alterado, a gente vai escutar com mais frequência ou até às vezes rodar uma cardio para ficar tranquilo e monitorar o que está acontecendo, tá? Mas Eu, eu também gosto de dizer assim para as mulheres que a gente acompanha, o Carla, que isso faz a diferença no andamento do trabalho de parto, porque isso traz mais segurança para a mulher e para a equipe também, né? Então esse Uhum, acompanhamento de 1 para 1, de um bebê que está sendo ouvido quando precisa ser ouvido, né? É muito importante, né? E se a mulher tem a opção de ter uma enfermeira obstétrica em casa, que eu acho que é legal a gente falar sobre esse papel sim. também, né? Que é o papel do médico mesmo, né? Como se você tivesse um profissional que pudesse fazer esse tipo de avaliação em casa. Você Uhum. consegue chegar na maternidade um pouco, Mais com um estágio um avançado, pouco mais com avançado, né? certeza. Então a enfermeira tem essa função. Mas é legal a gente falar também que a enfermeira ela pode ir embora para casa dela se você estiver numa fase latente. Pode, ela vai lá, Ela não ela vai ficar avalia. ali, é uma avaliação, né? E aí Vai lá, avaliou e avalia. tal, e depois volta para casa dela e volta de novo quando você entrar em fase ativa, né? Então Sim, a com enfermeira tem, certeza. principalmente nesse E momento da a- pandemia, é uma possibilidade, né? Para a gente tentar levar essa é para internação aquela um pouco mais paciente para também frente. que não gosta do ambiente do hospital, né? Prefere ficar na sua Sim, casa o máximo de tempo possível e chegar só com uns 8, 9 centímetros. É uma ótima sim, alternativa ter a enfermeira obstetra. Uma coisa que eu sim, vejo muitas pessoas falando errado é que, assim, tem 2 cesáreas prévias e quer tentar parir no SUS. E aí sabe que com 2 cesáreas, em geral, as pessoas não vão deixar. Ah, fica em casa o sim, máximo possível e chega nascendo. Ok, desde que tem alguém para monitorar esse bebê em sim. casa com você. E a Porque mulher senão também, né? passa alguma coisa. Sim. Monitorar o bebê e a mulher. O, se- É, e, o segredo do parto normal seguro, gente, é a monitorização do batimento do bebê, tá? Que é uma coisa que às vezes se perde quando, infelizmente, no plantão fica uma quantidade de plantonistas pouca para um monte de mulher em trabalho de parto. E aí a gente não sim. consegue, às vezes, monitorar com a frequência que precisa. E aí é nessas horas que dá problema. Você Ou monitorando então, sempre de perto, sim. ou Ou então o então numa quê? internação precoce, onde a Sim, equipe não quer esperar, ou está com pressa, ou não sim. tem esse hábito de esperar, e aí começa um monte de intervenções que Para podem, acelerar. para acelerar o trabalho de parto, que podem interferir na vitalidade do bebê, Com né? certeza. Quanto E, mais é, intervenção, mais chance de ter alguma alteração de batimento e mais chance de precisar de uma sim. cesariana. Então, por isso que a gente evita também. E quanto mais cedo a mulher interna, maior a chance dela sofrer intervenções, né, assim, Sim, desnecessárias, né? Acho que isso é sim, legal falar. Mas aqui no Fardo, a gente vê muitas mulheres, e a gente fala muito sobre isso, né? Que quando a mulher está bem conectada com esse processo, ela sabe a hora de ir para o trabalho, para a maternidade, ou ela sabe a sim, hora que o bebê está próximo de nascer, né? sim, sim. Então, quanto mais informação você tem, mais segura você fica. Quantos trabalhos de parto a gente já acompanhou, assim, a mulher com uma dorzinha lombar, bebê com 35 semanas, e a gente fala, ah, não, tá em pródromos, tal, e chega nascendo no hospital, Sim, já tive né? umas E ela assim. fala, não, eu quero ir agora. Não, se você quer ir agora, a gente vai agora, né? Não Já dá para tive. ficar, Já não dá tive para umas que eu ficar enrolando. falei, obrigada por você decidir ir para a maternidade. Você estava mais certa do que Exatamente. eu.
Se fosse Exatamente. Não, depender de mim, não tinha nascido em casa. comigo já aconteceu também. Uma mulher que morava mora no Grajaú ia parir na perinatal da Barra. Eu cheguei lá, tô com uma dorzinha na perna, uma dor lombar. Eu falei, vamos ficar aqui, né? De Sim. repente ela olhou pra mim e falou, não, eu quero ir. A gente chegou, o bebê nasceu 20 minutos depois. Não, eu confio também nessas Isso é intuições das importante. mulheres. Por isso que é tão importante, gente, vocês estarem informadas, conectadas. No Sim, pré-natal, vocês também têm que buscar ativamente pela informação. Tirar a sim, dúvida, porque não dá para eu fazer uma aula na consulta de pré-natal. Acaba que uma parte é o retorno do que sim. vocês me trazem. Então, estudem também para ter mais informação. E quando a mulher está informada, ela não toma essa decisão baseada no medo. Não, é. Eu tô com medo de nascer, eu tô com medo de acontecer alguma coisa, eu tô insegura. Não, ela toma essa decisão baseada no conhecimento do próprio corpo, na informação que ela recebeu, né? Sim. Então, isso é importante. A Júlia perguntou se a doula pode monitorar o bebê ou tem que ser uma enfermeira. Não, a doula não pode, não tem capacidade técnica para isso, né? Então, doula não deve nem ter na mochila Não um pode, gente. sonar ou não pode, ou luvas, enfim, né? Nada que faça menção a uma avaliação. A doula, ela vai desenvolver habilidades, né, que vão ajudá-la a identificar a evolução do É. trabalho de parto, né, assim, nesse que a gente falou lá no inicinho, sinais É, de trabalho de parto. enfermeira que pode auscultar. Luvas eu diria Sim, para vocês terem só se por acaso tiver uma cabeça saindo, gente. é verdade. A gente pede Não a mãe para custa pegar nada. nessa hora, mas é verdade. Eu ia falar uma coisa aqui bem interessante, que é quando a mulher começa a sentir esses sinais de que está acontecendo alguma coisa, não pode ter luva nem na pandemia, pode ter luva na pandemia. Quando a mulher tem uma doula e ela começa a ter sinais, né, de que está acontecendo alguma coisa, a doula pode ser a pessoa que vai auxiliá-la nesse processo, né? Olha, tá tudo Uhum. bem, ou fazer o contato com o obstetra e tal. Então a doula Uhum. também tem essa função, né, de, Sim, de relembrar a mulher o que está acontecendo, que são sinais iniciais, enfim. Acho sim. que é legal a gente falar sobre isso Muitas também. vezes eu peço, até eu fiz isso ontem com a Tamara. Tamara, entre em contato com a paciente, vê seu feeling, vê o que você acha que está acontecendo. Porque às vezes eles Sim, passam para o médico uma informação e para a doula totalmente diferente. Para mim, ela estava desesperada, eu quero ir para o hospital. E aí, quando ela falou com a Tamara, que era a doula, ela, não, tá tranquilo, eu posso esperar. Aí eu fiquei, sim. então tá, né? Agora, olha só que interessante, né? A gente passou aqui, faltam 8 minutos para a live acabar, e a gente passou a live toda sem falar uma palavra que eu achei que me deu esse start aqui agora, eu achei incrível, que foi a palavra, o procedimento toque vaginal. Ah, sim, sim. Porque, olha que interessante, o toque vaginal é um dos, e talvez o menos importante, procedimento que vai avaliar a progressão do trabalho de parto, Sim, né? sim. Porque a gente hoje tem tantas ferramentas, a gente hoje vê tanto, a gente inclui a mulher em tantas outras histórias, enfim, para fazer essa avaliação, que a gente nem Uhum. pensou no toque vaginal, né? Sim, sim. A Então, a gente gente nem olha. falou que é um dos sinais de avaliação da progressão do trabalho de parto e tal, mas a gente já viu que não funciona muito, né, Carla? Não é essencial, gente. O comportamento da mulher, às vezes, é muito mais importante, o ritmo de contração do que o toque em si. Mas, lógico, o toque é um recurso que ajuda. Por exemplo, em decidir se aquela mulher. Lógico que às vezes ela chega com um sinal clássico de que ela tem que internar. Mas, às vezes, ajuda para a gente definir uma conduta, se vai mudar alguma coisa, se vai internar, não vai internar. Quando está nascendo, às vezes a gente não precisa nem fazer nada, a gente já vê a mulher tendo puxo espontâneo, a vulva entreabrindo. Então, a gente Sim. pode limitar o toque ao mínimo de vezes possível, tá? Ele acaba que ele é um pouco mais útil naqueles partos que vão se arrastando, porque às vezes a gente Uhum. com isso identifica em que altura que está o bebê ou em que posição e aí a gente consegue direcionar os exercícios para aquilo. Mas fora Sim. isso, a gente consegue observar muito mais pela como a mulher tá do que precisar fazer toque para acompanhar Sim. o trabalho de Aí parto. a Alessandra perguntou quando é necessário fazer o toque. Então, acho que legal a gente falar que está acabando quando é necessário na gestação, né? Qual a necessidade de se tocar uma mulher na gestação e no trabalho de parto, você já falou, é quando o trabalho de parto está um pouco mais arrastado, quando precisa definir uma conduta. Mas na gestação Uhum. ele é necessário? Só se a mulher tiver alguma queixa que você suspeite de ameaça de parto prematuro ou um sangramento que precise ser avaliado, que aí você vai fazer o exame especular e vai tocar.
Mas fora isso, gente, não é para ter toque de rotina na consulta. Porque não vai mudar Uhum. nada. Se eu tocar uma mulher no consultório e ela tiver com 3 centímetros, sem contração, o que que eu vou fazer? Nada. Então, é uma informação que só vai estressar aquela mulher, que vai ficar achando que está perto e não quer dizer Exatamente. nada, e vai ser desconfortável. Então, não precisa, Sim. Eu tá? gosto de contar que eu fiquei 2 dias com 5 centímetros. Provavelmente no segundo dia, assim, do primeiro pro segundo, já evoluiu alguma coisa, né? Sim, sim. Não, eu tive uma Mas isso é paciente, importante. eu não lembro por que que ela foi tocada, tá, gente? Mas ela foi na emergência, sem sentir nada, fazer um exame de rotina. Eu não sei qual foi a queixa dela, que o Pedro, que trabalha comigo, tocou e falou: Carlinha, ela tá com 7 centímetros. Só que ela não contrai. Aí eu falei: ah, então conversei com ela, expliquei, e ela foi para casa. Aí ela só voltou quando ela começou a contrair ativamente, e aí ela já estava com uns 8 centímetros. Então, assim, a dilatação também não é necessariamente o parâmetro para internar. Sim, na maioria das vezes ela não quer dizer muita coisa, né? Assim, pela nossa Não, prática, a gente vê que não interna com 2 e daqui a 2 horas está nascendo, ou interna com 8, exatamente. né? Exatamente, tem isso Nosso também. penúltimo interna com 8 e nasce, sei lá, 12 horas depois. Então, não Exatamente, é um tem isso parâmetro também. muito fidedigno, né? É, eu lembro até hoje na Patrícia, residência que eu toquei uma paciente com 2 centímetros, botei na cardio, passou meia hora, a paciente começou: tá nascendo, e nasceu. E aí os meus chefes ficavam: você tocou errado. Não, você tocou errado. Eu falei: não, gente, estava com 2 centímetros. Evoluiu assim. exatamente. A Patrícia falou sobre toque vaginal para exercícios pélvicos. O que a gente acha disso? Eu acho que isso é um assunto que a gente pode chamar uma fisioterapeuta para falar, né? Uhum. Uma fisioterapeuta com especialidade em obstetrícia, em E fisioterapia assim, o pélvica. toque para exercício pélvico é diferente do toque para avaliar a dilatação, tá, gente? Ele não chega no colo Não, uterino, não né? Ele não chega. avalia colo, não deve, né? Acho que é importante a É, gente falar isso, a porque ele única não pessoa deve que tem que medir avaliar. dilatação, enfim. É, não deve, é diferente, mas eu acho que é melhor conversar com uma fisioterapeuta, Eu acho tá? legal. E às Mas vezes eu pego umas pacientes que chegam muito no final de gravidez, que eu vou adiantar uma pergunta aqui, e não recebeu toda essa informação e a paciente fica: ai, me toca, por favor, me toca, eu quero é, saber. E aí eu perco um tempo para explicar por que que o toque não é necessário, mas eu não toco, entendeu? não Porque não precisa tocar, precisa. né? Exatamente. Bom, tem mais algum assunto que você quer falar? Faltam 2 minutos para acabar. É, Acho que a gente falou sobre bastante coisa, né? é, Alguém tem eu ia mais alguma falar dúvida e quer deixar aí? A Alessandra falou que, né, pelo Baby Center, que a maioria delas passa pelo toque depois das isso. 36 semanas. Realmente é desnecessário, né? Desnecessário. Gera mais ansiedade. É isso. Se o toque tá fechado, se o colo tá fechado, a mulher acha que não vai evoluir um trabalho de parto com 38 semanas. E a gente fala: cara, que bom que, né, que tá fechado com 38 semanas e que não tá aberto. Assim, isso é ótimo, Sim, né? exatamente. Mas eu É, acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que por último é falar, reforçar, né, uma coisa que a gente falou, que a família, o acompanhante influenciam muito nessa hora de ir para a sim. maternidade. Então preservem esse momento, né? Assim, cuidem desse momento para que ele seja de vocês, para que vocês consigam despedir dessa barriga, ficarem juntos, né? Para que o casal consiga ficar junto É, não e não aceitar sofrer interferência, interferência. não Assim, não aceitar avisa. Na interferências. verdade, eu digo para não avisar nem quando interna, gente. Nem quando tá com 9 Exatamente. centímetros. Não avisa, porque às vezes 9 centímetros leva 12 horas. Avisa quando nascer. Não vai mudar nada. Isso. Eu avisei quando nasceu. Mandei uma Eu foto também. e foi isso, entendeu? Porque senão fica mandando mensagem, fica ligando. Sim. E aí depois ainda briga com vocês porque vocês não atenderam o celular no trabalho de parto. É Verdade, nesse nível verdade. que as pessoas têm de noção. Então não É avisa. verdade. E aí Ó, eu a ia live falar vai uma ficar coisa. no nosso canal do YouTube. Tá. Teve uma pessoa que perguntou se a mulher evacuar diarreia é trabalho de parto ativo. Não, mas Isso. pode ser um sinal de que alguma coisa vai acontecer nos próximos dias, não nas próximas horas, Sim, né? sim, Mais sim. alguma coisa? 1 minuto e 20 restante. Não, eu ia falar que só em Não? casos extremos que eu faço internação precoce se às vezes a pessoa morar com a família. Porque às vezes a pessoa fica tão perturbada em casa, com a família em cima dela, que eu já fiz isso. Eu internei em fase latente, conversei com a paciente me pediu: por favor, Sim. me tira da minha casa. E aí eu falei: eu não vou fazer nada, você só vai ficar aí como se fosse a tua casa, mas só para ninguém falar com você, desliga o celular. E aí foi o que Ótimo. fez ela relaxar e a coisa fluir também. Uma Mas é casa última a casa, né? pergunta.
Uma última pergunta. Como acalmar o acompanhante para não ir correndo para a maternidade? Faltam 30 segundos. Responda logo. Ai, gente, pergunta isso na consulta de pré-natal, pro obstetra explicar Isso. que isso, o bebê não nasce de uma hora para outra, que nem na Informação, né? novela. Informação, exatamente. Bom, Esse é o é segredo de isso. tudo. Tá? Carla, Obrigada muito, pelo muito, muito convite. obrigada. Espero que Adorei, você volte aqui adorei. mais vezes. Foi muito Pode bom. só Muito, muito, chamar, muito bom. Fernanda. Só